A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus venha abençoar a sua vida. Nós estamos aqui neste momento para iniciarmos uma nova série com o título A Fé Proibida. Muitas das vezes nós passamos por lutas, nós passamos por provações, mas não compreendemos o peso da verdadeira perseguição. Porque nós estamos vivendo num país livre, num país onde temos a liberdade de entrarmos e sairmos. E aqui em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, nos diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E aí, eu te pergunto neste momento, você já pensou viver com medo que sua igreja seja invadida? Qual seria a sua reação numa situação dessa? Nós como servos do Senhor, precisamos parar e pensar. Porque reclamamos muito de lutas que nós passamos, de perseguições por sermos crentes, mas nós não conhecemos a verdadeira perseguição por crermos no Evangelho. Em Burkina Faso, um país localizado na África Ocidental, o pastor John viu 113 membros da sua igreja serem mortos em um ataque de extremistas. Entre as vítimas estava seu filho. Esse fato precisa despertar em nós um compromisso diante de Deus para que venhamos lembrar da igreja perseguida e começarmos a orar por consolo pela vida dos nossos irmãos cristãos que sofrem perseguições por causa do nome de Jesus. Nós, como servos de Deus, como brasileiros, estamos acostumados a reclamarmos de barriga cheia. Burkina Faso está na 16ª posição do país na lista mundial da perseguição. E nós não damos valor para a nossa vida como cristãos e vivemos praticamente uma fé rasa, olhando para os nossos pequenos probleminhas. Muitos estão querendo deixar de levar o Evangelho aqui no Brasil, porque muitas das vezes na sua igreja não recebe uma oportunidade para louvar. E chamam isso de perseguição. E choram, reclamam, murmuram, dizendo que não suporta mais tantas lutas. Mas, quando nós olhamos para a igreja perseguida, a verdadeira perseguição, nós não suportaríamos passar por isso. Porque estamos acostumados a entrar, a sair, a reclamar e somos livres. E nós precisamos realmente despertarmos.
nos colocarmos como verdadeiros servos de Jesus e nos colocarmos como responsáveis de orarmos, jejuarmos e clamarmos por vidas que estão perecendo, estão perdendo entes queridos, mas não negam a fé em Jesus. E muitos estão abandonando a fé aqui no Brasil porque acham que são perseguidos. Mas a própria palavra do Senhor nos diz assim: a alma que está farta, ela pisa em favos de mel, mas para aqueles que sofrem, até o amargo é doce. É preciso um despertar, tanto eu quanto você. Nós precisamos despertar e começarmos a olhar para Cristo e pedirmos a Ele para que Ele venha nos dirigir através do seu próprio Espírito para sermos verdadeiros cristãos. Porque nós não sabemos o que é perseguição. Sabemos reclamar de problemas conjugais, sabemos reclamar de irmãos que nos olham tortos, mas não conhecemos o verdadeiro sofrimento que irmãos no mundo afora estão passando por crer no Evangelho. E nós teríamos que pedir perdão a Deus, porque nós não passamos de murmuradores, de queixosos. Nós estamos igual aquele povo no deserto, onde viam os milagres acontecendo, o maná caindo do céu, a água saindo da rocha, o Senhor fazendo a separação entre o puro e o profano, mas não reconheciam a graça de Deus e a sua misericórdia sobre eles. E se nós formos entrarmos com profundeza nesta palavra, aos murmuradores, aos queixosos, o Senhor derrubou no deserto, matou no deserto. Tinham a promessa de chegarem à terra prometida, a uma terra que mana leite e mel, mas não puderam entrar devido às suas murmurações, devido aos seus corações corrompidos pelas coisas terrenas, pela desobediência, por serem queixosos e não agradecidos. E nós, brasileiros, nós nos tornamos com o mesmo coração do povo que caminhava no deserto. E nós precisamos de mudança urgentemente, para que possamos viver a fé verdadeira. Porque aqui no Brasil só se pede bênção, só se dobra joelho para pedir bênçãos. Ninguém mais ora por um hospitalizado, para aqueles que estão hospitalizados, pelas almas perdidas que estão jogadas nas sarjetas da vida. Eu quero saber se você tem se movido, se teu coração tem doído quando você passa por alguém que está dormindo na calçada. Nós já acostumamos tanto com isso, que isso não nos move mais. E achamos
que somos bons o suficientes, que ninguém pode nos tocar, porque somos a menina dos olhos do Senhor. Enquanto nós vemos pessoas no mundo afora aí, perdendo familiares, perdendo amigos, vendo os servos do Senhor sendo mortos por amor a Cristo. A igreja brasileira não está preparada para passar por perseguição. A igreja brasileira não está preparada para ser provada no fogo. Seria se a igreja brasileira passar por provação, essa nação que é conhecida como a nação santa, uma nação de milhares e milhares e milhares de evangélicos, de cristãos, em menos de uma semana sucumbiria diante de uma perseguição verdadeira. Muitos que andam com a Bíblia na mão iriam blasfemar no rosto de Cristo. E hoje eu quero chamar você para uma responsabilidade diante de Deus. Para que você venha clamar, para que você venha chorar, para que você venha interceder, para que você venha verdadeiramente cumprir o seu papel de cristão, o seu papel de cristã na presença do Senhor. Porque almas estão perecendo, porque vidas estão sendo destruídas por crerem no nome de Jesus Cristo. Enquanto nós que estamos sendo poupados por vivermos numa pátria livre e não conhecermos o peso da perseguição, se há uma discussão dentro do lar, nós achamos que o mundo está contra nós. Nós esperneamos, nós choramos, nós nos revoltamos. E neste momento, eu te chamo para que você peça a Deus, para que Ele possa fazer como Ele fez com Saulo no caminho de Damasco. Quando Saulo teve um encontro com Cristo, ele ficou cego, mas quando realmente o seu coração reconheceu a verdade e foi orado por ele, caíram dos seus olhos 2 escamas dos seus olhos. E ele pôde voltar a enxergar. Então, ore para que Deus venha tirar essas escamas dos teus olhos para que você possa enxergar que tem pessoas sofrendo do outro lado do mundo por crer na palavra de Jesus Cristo. Nos acompanhe nesta série. Nos ajude a orar pelos irmãos em perseguição. Nos ajude a orar pela igreja perseguida, para que verdadeiramente o Senhor tenha compaixão daqueles que se arrependem dos seus pecados e começam a servir a Cristo em países que são proibidos anunciar o nome de Cristo. Amém? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te despertar e que verdadeiramente o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.